Meus irmãos, seguindo a temática da semana passada, onde falávamos um pouquinho dos aspectos bíblicos e teológicos do dízimo, entendendo a importância de que temos em nossas mãos algo que não é nosso e que devemos devolvê-lo, pensamos naquela oportunidade sobre as questões envolvendo a obrigação, a responsabilidade e o mandamento do Senhor quanto a isso. Hoje, no entanto, à guisa de continuidade e complementação daquele estudo, eu quero falar um pouquinho sobre o privilégio da contribuição. Eu e você somos chamados a contribuir, e não apenas isso, mas também a entender que temos diante de nós algo gracioso, que é a contribuição. Ela, portanto, é um privilégio aos nossos corações, porque quando você contribui, você não apenas está, digamos assim, pagando um quinhão pela sua parte no corpo de Cristo. Muito longe disso, não estamos aqui pagando nada, até porque se pretendêssemos fazê-lo, por mais que nós vivêssemos, seria impossível. Jesus nos conta uma parábola interessante, a parábola do credor incompassivo, que diante da enorme dívida que aquele homem possuía com um poderoso Senhor, a vida era o que se aproximaria mais, não é, de algo que pudesse satisfazer aquela dívida. Portanto, por mais que nós vivêssemos, nós não poderíamos pagar a mínima bênção que o Senhor derrama sobre as nossas vidas. Então, naquela oportunidade, nós entendemos que o dízimo é um ato bíblico, que em toda a sua extensão, ele é apresentado, ora chamado de dízimo, ora chamado de oferta, ora chamado de contribuição, mas o fato é que a palavra do Senhor, em momento algum, o exclui, e o apresenta como sendo uma atitude que corrobora, que verifica o nosso coração condicionado à vontade do Senhor e que compreende a nossa responsabilidade quanto à obra de Deus. Então, se devolver o dízimo é um ato bíblico, como o cristão deve fazê-lo? É importante nós pensarmos nisso, porque nós temos aqui pelo menos 4 razões pelas quais nós devemos entender o dízimo como um ato bíblico e como ele deve direcionar o nosso coração no ato da sua entrega. Então, a primeira coisa que eu devo considerar é que eu devo fazer a minha devolução, a entrega daquilo que não é meu, conforme vimos na semana passada, de modo a honrar e glorificar o nosso Deus. Esse Deus que é único, que é verdadeiro, que é poderoso, deve ser honrado pela maneira liberal, grata, com a qual eu devolvo o meu dízimo. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. É interessante que quando pensamos em primícias, não estamos pensando necessariamente no que vem primeiro. Há uma questão interessante para muitas pessoas, porque no ato de separar os valores correspondentes aos seus dízimos, muitos o fazem de uma forma interessante. Separam as melhores notas, separam antes de fazer a distribuição das demais despesas, É uma atitude interessante. Mas quando a palavra do Senhor nos chama a reconhecer que devemos devolver ao Senhor as primícias, estamos pensando naquilo que é o melhor, estamos pensando naquilo que é mais fino, estamos pensando naquilo que é primoroso. Muitas dúvidas surgem com relação às ofertas de Abel e Caim. E para muitos, o fato de o Senhor não se agradar da oferta de Caim foi o fato de ele ter levado o produto do seu trabalho, que eram hortaliças, que eram produtos da terra, ao passo que Abel levou dos seus animais. O fato não é esse. O que vemos ali é o capricho, a dedicação que havia numa oferta, na oferta de Abel, e que não constava na oferta de Caim. Caim, portanto, não levou as suas primícias.
ele levou uma oferta. O texto deixa claro para a gente que foi algo bem genérico, que foi algo feito de qualquer maneira. Então, se nós queremos honrar e glorificar ao Senhor, com esta parte da nossa vida, nós devemos devolver a Ele o melhor do nosso coração. Devemos devolver ao Senhor aquilo que há de mais primoroso dentre as nossas posses, da melhor maneira, com o melhor coração e com o melhor intuito, honrar e glorificar o Senhor. Quando eu glorifico ao Senhor? Devolvendo o meu dízimo. Com base em tudo que nós vimos na semana passada, nós podemos entender que eu glorifico ao Senhor com a minha oferta, com o meu dízimo, quando eu primeiramente reconheço de onde vem. E ele vem do Senhor. Se eu tenho para devolver, é porque o Senhor primeiramente me deu. Mas eu também, em segundo lugar, devo devolvê-lo com alegria e satisfação. O dízimo não deve ser para nós, ou a oferta, um peso. Puxa, com esse dinheiro dava para eu fazer algo interessante, dava para eu comprar aquele sapato que eu estou querendo tanto. Irmãos, é importante que nós consideremos o fato de que nós não temos nada, e o Senhor nos dá tudo. E para atestar nosso compromisso e nossa dependência do Senhor, Ele pede de volta 10%. E deixa que você fique com 9 partes, ou 90%, que são dele. É importante que nós entendamos isso, que o Senhor te entrega tudo, e pede apenas que você demonstre sua confiança nele, devolvendo uma pequena parte. Aqui nós temos a palavra de Paulo nos orientando, dizendo também, irmãos, vos sabemos conhecer a graça de Deus, concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Olha o exemplo desta igreja. Interessante que os irmãos macedônios, eles não tinham necessariamente uma vida fácil, para que eles pudessem dizer, não, essa oferta aqui a gente tem sobrando aqui, a gente vai mandar. Não. Era um povo que vivia em meio a muita tribulação, era um povo que tinha suas dificuldades, era um povo que passava seus apertos, era um povo que tinha suas lutas, mas a despeito dessas lutas, esse povo estava feliz pela oportunidade de contribuir, a abundância de alegria. Se eles não tinham abundância de paz, eles tinham abundância de alegria. E a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade. Uma outra coisa que constava nas igrejas da Macedônia é que a pobreza deles não foi desculpa para que eles não pudessem contribuir. Eles deram o seu jeito e disseram, nós vamos participar, nós não vamos ficar de fora dessa bênção, nós não vamos deixar de fazer parte daqueles que impulsionam a obra do Senhor. Então, nós devemos devolver nossos dízimos e fazer nossas ofertas com alegria e satisfação. E quando eu faço isso? Quando eu reconheço que é um privilégio, quando eu reconheço que sou honrado, quando eu entendo que eu estou colocando ali algo que vai contribuir para a expansão da obra do Senhor. E eu devo me alegrar com isso, em saber que o Evangelho vai chegar a um lugar remoto, em saber que vidas serão abençoadas com a manutenção da obra de Deus, em saber que alguém poderá receber um conselho, que alguém poderá receber uma orientação, que alguém poderá receber uma assistência, por causa daquela contribuição que eu faço, pela misericórdia de Deus. Então, se devemos fazê-lo de modo a honrar e glorificar o nome do Senhor, também devemos experimentar alegria e satisfação em nosso coração, quando dessa oportunidade. Mas em terceiro lugar, nós devemos também devolvê-lo conforme a orientação da palavra de Deus e fazendo com liberalidade. O que é a liberalidade?
A ideia de você entregar de coração livre, sem amarras. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e muito acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Olha só o que Paulo experimentou naqueles dias. Ao passo que muitas vezes é preciso implorar para que as pessoas assumam o seu compromisso, lá era o contrário. Eram eles que pediam a oportunidade de contribuir. É como se Paulo dissesse: não precisa, vocês são muito carentes. Não, nós queremos. Está falando aqui das mesmas igrejas, das mesmas pessoas. Nós queremos participar, nós não queremos ficar de fora disso. Isso é um testemunho que impacta a vida do apóstolo. Portanto, ele fala para nós aqui dessa liberalidade, que é esse coração aberto para contribuir. É esse coração que não se fecha para a participação na assistência da obra de Deus. É esse coração que está disposto, esse coração que está feliz em poder fazer parte desse empreendimento. E o que é interessante é que essas pessoas suplantaram até mesmo as suas capacidades, na medida de suas posses e muito acima delas. Então aqui nós podemos depreender que eram pessoas que, por exemplo, faziam devolução dos seus dízimos, mas também não abriam mão da sua oferta. Eram pessoas que eram fiéis no compromisso, mas que queriam ainda contribuir de forma mais acentuada. Então, liberalidade é a maneira como nós devemos devolver nossos dízimos, mas também reconhecendo o Senhor como dono de tudo. Esse é o ponto. Aqui é como se fosse uma revisão do que vimos na semana passada. Então, quando eu devolvo, eu devo devolvê-lo com esse entendimento: não é meu, é do Senhor. E olha só aqui alguns exemplos. O Senhor é o dono da terra. Aí nós temos um texto de Levítico 25, 23, que diz também: a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. É o Senhor lembrando ao povo: não se acomodem, eu estou dando a vocês a terra, mas lembrem-se que ela é minha. Vocês podem produzir, vocês podem desenvolver, vocês podem fazer o que for necessário, mas não é de vocês. Uma outra coisa, o Senhor é dono das riquezas da terra. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Ageu 2:3. E o contexto de Ageu é interessante. O povo estava deslumbrado com as coisas que possuíam. Todo mundo correndo para arrumar a sua própria casa. E é interessante porque o contexto de Ageu parece tanto com o nosso. Quanto mais se corre, quanto mais se trabalha, quanto mais se tem, menos satisfeito se vive. Não é? Qualquer semelhança não é mera coincidência. Não é. Dias atrás eu vi algo interessante sobre algumas lições que alguém aprendeu na pandemia. Dentre elas está a satisfação com o carro que sempre lhe serviu, com a casa que sempre o acolheu, não é? Com o tempo passado dentro de casa. Então é importante que nós entendamos que, por mais que nós corramos atrás de riquezas, nós nunca temos o suficiente, se esse é o nosso intuito, se esse é o nosso principal objetivo. Precisamos reconhecer que as riquezas estão aí para nos servirem, não para que nós as sirvamos. Porque tudo é do Senhor. Ele é o dono de todas as coisas, de toda a riqueza. Ele é o dono dos recursos naturais também. Se eu tivesse fome, não tu diria, pois o mundo é meu e tudo quanto nele se contém. De quem é a água? De quem é o petróleo? De quem são as árvores? É do Senhor. Então, todas essas coisas que constituem a riqueza de um país, por exemplo,
não pertence ao país, pertence ao Senhor. Papéis nos dizem, isso aqui é seu. As outros papéis dizem, não é mais seu. Então nós precisamos entender que tudo pertence ao Senhor, e Ele nos deu para usufruto. Portanto, ao devolver nosso dízimo, o que nós precisamos entender é o seguinte: esse dinheiro não é meu, esse recurso não é meu, mas eu estou aqui com a responsabilidade dada pelo Senhor de administrar, e a minha administração constará em destinar uma parte desses recursos que o Senhor colocou sobre a minha responsabilidade para abençoar a obra do Senhor. Portanto, irmãos, é algo que nós precisamos nos lembrar sempre. Temos diante de nós uma honra maravilhosa. Lembramos-nos aqui mais uma vez das palavras de Davi, quando recebeu a notícia de que da sua linhagem viriam aqueles que construiriam a casa do Senhor, daqueles que seguiriam fazendo a obra de Deus. Então ele diz: porque quem sou eu, quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti, das tuas mãos tu damos, porque somos estranhos diante de ti e peregrinos, como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não temos permanência. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Olha que consciência linda. É o reconhecimento do privilégio. Muito tempo, mas temos a compreensão de que as oportunidades que vêm do Senhor, estas sim permanecem por longo tempo. Percebam aí quantos anos depois, hoje vai reverberar por muitos anos. Como a contribuição de outros que vieram antes de nós reverberam sobre a nossa vida hoje. Somos abençoados por aqueles que foram fiéis no passado, por aqueles que se dedicaram no passado, por aqueles que colocaram as suas mãos e levantaram a obra do Senhor nessa cidade. E aqui estamos nós hoje, sendo abençoados. Agora eu pergunto aos irmãos, se nós encolhermos as nossas mãos, se nós deixarmos de fazer, o que ficará para gerações futuras? Portanto, é preciso entender que há uma honra muito grande envolvida nesse projeto. Então, algumas reflexões podemos tirar daí. Devo perguntar a mim mesmo: como foi que eu ganhei? Importante a gente considerar a fonte dos nossos recursos. Foram ganhos honestos? Dignos do Senhor? Não vale a pena qualquer recurso, qualquer estratégia, para obter o que nós queremos. Obtenha pelas vias corretas, para que você não se envergonhe do seu tesouro. Quanto te resta? Ou seja, daquilo que você tem em suas mãos para administrar, depois de devolver o que é do Senhor, é tudo seu mesmo? Como você vai usar? Posso fazer o que eu quiser? Ou devo aplicá-lo em coisas igualmente honrosas? São perguntas interessantes, porque nós devemos sempre nos lembrar que tudo o que nós fizermos deve ser feito para a glória do Senhor. Tudo. O que eu gasto, o que eu compro, o que eu invisto, o que eu uso, tem que ser para a glória do Senhor. Então, o que essa contribuição resulta no meu coração? O que acontece comigo? Primeira coisa que acontece é que eu me torno convicto de que sou abençoado. Todas as nações os chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Olha que beleza. Aqui dentro do escopo da devolução do dízimo e da oferta. Então é interessante porque o texto diz ali: trazei os seus dízimos, provai-me nisto. Mas o que é interessante é que esta prova já foi feita, e ela é testemunhada diante do mundo que nos observa. Então o verso 12 de Malaquias está nos dizendo exatamente isso: todas as nações os chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa. A ideia do deleite, a ideia do prazer, a ideia da experimentação, da bênção e do cuidado do Senhor, que vem
a partir de um entendimento de que recebemos do Senhor tudo o que precisamos. Uma outra coisa que contribuir faz comigo é me tornar interessado pela obra de Deus. Olha só: vendei os vossos bens e dai esmola, fazei para vós outros bolsas que não se desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão nem a traça consome, porque onde está o vosso tesouro, também aí estará o vosso coração. Não é a ideia de que você, ao ser um ofertante, ao ser fiel na devolução dos seus dízimos, se torne um fiscal, pegando no pé do Marcos: Marcos, como é que você está aplicando meu dízimo? A ideia não é essa, mas a ideia é de que você se torna interessado em saber se a obra do Senhor está sendo bem assistida. Se nós estamos conseguindo, todos nós, se nós estamos conseguindo chegar aonde é preciso chegar, com o Evangelho, com a assistência, com o cuidado. É isso que faz a diferença em nosso coração. Então, quando eu participo, eu me torno interessado, porque esta obra se torna importante para mim. Quando você está reformando sua casa, você fica no pé do pedreiro, não fica? Quando você está fazendo um projeto, você quer saber como ele está andando. Ou seja, o que é importante para nós ganha a nossa atenção. E é isso que o texto aqui quer nos dizer. Aonde está o nosso interesse? Aonde está o nosso coração? O que é importante para nós? Essa é a ideia de ter o coração onde o nosso tesouro está. Então são coisas que precisamos considerar. Mas coisas continuam acontecendo conosco. O zelo missionário é outra coisa importante que precisamos a cada dia, construir em nosso coração, porque muitas vezes nos limitamos a mandar, mas a gente às vezes nem imagina o que está acontecendo, o que está passando, e às vezes nós até inadvertidamente pensamos: não, mandei, ele está tranquilo lá, será que está? Sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós. Porque até para a Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas o bastante para as minhas necessidades. Interessante que Paulo destaca aqui uma postura dos filipenses, porque eles estavam atentos ao trabalho de Paulo. Eles estavam atentos, eles queriam um feedback de Paulo. Eles mandavam, mas eles procuravam saber como as coisas estavam indo, se estava dando tudo certo. Interessante que ele fala aqui de dar e receber. Então, havia uma troca, havia uma correspondência entre Paulo e aquela igreja que ajudava, impulsionando o seu projeto missionário. Então, muitas vezes a gente pensa: não, a gente está ajudando, mas a gente esquece que somos ajudados também com o privilégio de contribuir, com a necessidade de entender e crescer nessa área e nos tornarmos mais efetivos no que diz respeito à participação missionária. Mas uma outra coisa que acontece conosco quando contribuímos, irmãos, é a formatação de um coração alegre. Aqui nós temos um exemplo ocorrido na igreja primitiva, uma igreja simples, uma igreja incipiente, uma igreja inexperiente, mas que gozava de algumas coisas muito boas. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Essa participação me torna alegre, me torna feliz. Na igreja primitiva havia essa disposição de uma participação onde todos fossem abençoados. E eles distribuíam o produto entre todos,
para que as necessidades daqueles que as tinham fossem sanadas. E não apenas isso, eram pessoas que compartilhavam também bons momentos, não só necessidades, mas eles estavam juntos no templo, estavam juntos nas casas, repartindo pão, fazendo refeições com alegria, orando, coração simples. Era uma igreja muito boa. Não que lhes faltasse problemas. Era uma igreja que gozava do prestígio da sociedade, mas que também tinha aqueles que lhes resistiam. E que tempos depois se tornaram ainda mais fortes. Mas era uma igreja que, a despeito disso tudo, reconhecia a graciosidade do privilégio de contribuir. Então, irmãos, é um privilégio porque a gente muitas vezes pensa que é algo que apenas vai. Puxa, meu dízimo vai abençoar. Mas quando você libera, e aqui está a ideia de liberalidade, você recebe muito mais do que você manda. Porque o reflexo dessa atitude impacta a sua vida em vários aspectos. Muda a sua maneira de pensar, muda a sua maneira de se relacionar, muda a sua maneira de entender a vida como um todo. E um aspecto muito interessante é porque a contribuição nos tira do materialismo e nos faz reconhecer que não é possível construir alegria ou felicidade com base nas coisas. Tal bênção só pode nos ser concedida pelo Deus eterno. Só Ele tem o que a nossa alma procura, porque Ele é fiel. Aqui é o trecho de uma canção bonita que Moisés fez. Dá até para musicar um trecho dela, eu não vou cantar aqui, que eu não quero fazer os irmãos sofrerem. Mas nesta canção, o Cântico de Moisés, já no final da sua caminhada, ele diz: eis a rocha é o Senhor, e as suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízos. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça. É justo e reto. Olha que interessante. Se Deus é a nossa rocha, é nele que nos firmamos, é dele que vem toda a segurança, é dele que vem tudo o que nós precisamos. Portanto, não tenha medo de ser generoso, não tenha medo de contribuir. Esteja certo de que o Senhor já não deixou que nada te falte. Confie nisso e goze do privilégio de contribuir. Afinal de contas, você não é seu, somos do Senhor. Amém? Que o Senhor nos abençoe e nos faça conhecedores desse imenso privilégio que é participar do seu empreendimento eterno. Vamos orar? Bendito Senhor, Salvador nosso, te agradecemos, porque o Senhor nos honra e privilegia com a oportunidade de participar da expansão do teu reino. Ó Senhor, que em nosso coração haja cada vez maior liberalidade, disposição e entendimento, para que ao fazermos, ó Deus, nossas ofertas, ao cumprirmos nossas responsabilidades enquanto membros desta casa, sejamos, ó Deus, não somente obedientes, mas acima de tudo, conscientes e felizes por tamanho privilégio. Obrigado, Deus, porque o Senhor mesmo é o exemplo de fidelidade mais perfeito que conhecemos. É o Senhor, meu Pai, quem nos desperta
para tal postura, porque o que aprendemos contigo, ó Deus, nós mesmos queremos ofertar ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque tens sustentado esta obra ao longo dos anos. Quero, meu Deus, pedir ao Senhor que sejas com a vida de cada família presente ou representada e ainda pertencente a essa igreja. Que o Senhor, meu Pai, sustente o teu povo, que não lhes falte, ó Deus, o alimento, que não lhes falte a veste, que não lhes falte, ó Deus, também o coração agradecido. Obrigado, Senhor. Faz-nos fiéis em tudo, para que honremos com as nossas mínimas atitudes o teu nome poderoso. Obrigado, Senhor. Leva o teu povo em paz. Que haja no coração dessas pessoas, ó Deus, a certeza de que podem dormir tranquilas, porque o Senhor estará velando pelo seu sono. O guarda do teu povo não dorme, não cochila, não se esquece nem se esquiva. Obrigado, Deus, por tamanho cuidado. Nós assim oramos em nome de Jesus. Recebam a bênção, irmãos. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo, a orientação e o poder do Espírito Santo sejam sobre o povo do Senhor, para que fielmente ele caminhe sobre essa terra até aquele dia em que o Senhor das promessas fiéis virá para resgatar o seu povo e com ele reinar por todo sempre, pelos séculos dos séculos. Amém.